Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Legislação Profissional, uma disciplina muito importante para a nossa área, por ter as legislações específicas da nossa área da enfermagem, ok? E nesta aula nós vamos trabalhar o item 2 do seu material, a legislação relativa à formação dos diferentes níveis de profissionais de enfermagem. Então nesta aula nós vamos compreender quem são os profissionais que atuam na enfermagem. Vamos lá? Bom, o que nós temos então de legislação relativa às profissões da enfermagem? Nós temos uma lei específica, que é a Lei de Exercício Profissional, que dá garantia para nós profissionais da área de enfermagem executarmos as nossas atribuições no campo de trabalho no Brasil, ok? Estamos falando no âmbito do Brasil. Em outros países tem as suas legislações também. Nesse aspecto da legislação, nós temos também alguns órgãos específicos, conselhos, sindicatos, associações que veremos em outras aulas, que vão contribuir no processo de formação de nós profissionais e também nos defender em algumas questões relacionadas a desenvolvimento de legislação. Então não somente existirá uma única lei como essa que vamos falar aqui agora, que é a Lei 7498, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Ela foi promulgada e outorgada aí pelo Presidente da República em 1986. Então podemos dizer que a enfermagem já existia antes disso, ok? Antes desse período, mas surge no Brasil, em 1986, o quadro funcional da enfermagem como uma profissão, literalmente, com toda a sua regulamentação específica, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora. Nesse sentido, então, a Lei 7498 de 1986, ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. O que pode, o que não pode, quem é da enfermagem, quem não é, ok? Então entenda, o profissional que não esteja listado aqui, ele não é da enfermagem. O profissional que está listado nessa lei, ele é da enfermagem, ok? Vamos lá. O artigo 1, ele diz o seguinte, que é livre o exercício da enfermagem no Brasil, desde quando seguidos os requisitos que estão dispostos aqui nessa legislação, ok? Então é livre para nós atuarmos na enfermagem no Brasil, seguindo alguns critérios que vamos abordar aqui, tá claro? Bom, a enfermagem e as suas atividades auxiliares, ok? De maneira em geral, elas somente poderão ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, tá claro? Então, se existir alguém que tenha conhecimento prático de cuidados, na ciência até mesmo da enfermagem, mas que ela não esteja habilitada legalmente, ela não pode atuar como um profissional da enfermagem, ok? Antigamente a gente tinha outro tipo de regulamentação, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem a nossa lei que preserva todos esses nossos direitos também relacionados aos profissionais que estão se habilitando, como você, por exemplo. E eles devem, além de ser habilitados legalmente, inscritos no Conselho Regional de Enfermagem. Ou seja, nós temos um conselho que regulamenta e favorece todos os aspectos regulamentares de escrever normas e instituir normas para os profissionais do Brasil e também fiscalizar a sua atuação. E nós temos, além disso, outras questões importantes que, além de habilitados, nós devemos estar inscritos no Conselho Regional. Eu posso estar habilitado, que eu tenho um curso de formação, porém eu não tenho o meu registro lá no Corém. Eu sou um profissional da enfermagem? Você é um profissional porque você literalmente fez o curso. Porém, você não está habilitado legalmente porque você não tem o registro no conselho. Então você não pode executar a atividade de enfermagem. Tá claro? Você vai ser um técnico de enfermagem que você vai ter um diploma. Se você não fizer o registro, você vai ser só isso. Você não vai poder executar a enfermagem. A partir do momento que você tem seu certificado, seu diploma de enfermeiro, por exemplo, numa faculdade, e a inscrição no Corém, tudo no trâmite correto lá do Corém, com a sua carteirinha, seu número de inscrição, aí sim você é uma pessoa habilitada e legalmente disposta para exercer a enfermagem livremente no Brasil. Tá claro, então? Vamos lá. Ali no artigo 2º ainda aborda o seguinte: a enfermagem ela é exercida no Brasil privativamente por
privativamente somente por esses profissionais, tá claro? Quem são? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o quarto profissional que atua na enfermagem no Brasil são as parteiras, ok? Existem parteiras ainda, professor? Sim, existem e várias delas também têm a sua regulamentação lá no Corém, tem a sua carteirinha no Corém, fizeram alguns cursos, mas esse é um conhecimento que sabemos que vem de mãe para filha, de avó para filha, que vai se passando esse conhecimento prático sobre as questões de parto e puerpério e também de neonatologia, numas questões mais básicas que a parteira executa, principalmente em comunidades mais dispersas, mais distantes dos grandes centros aqui no Brasil. Bom, quem são então os enfermeiros perante a legislação? Os enfermeiros, eles são o titular de, obviamente, o diploma de enfermeiro conferido por uma instituição de ensino superior. Então ele fez uma faculdade, tem um diploma de enfermeiro, ok? Também são enfermeiros ou enfermeiras o titular de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermagem obstétrica. Até alguns anos atrás, alguns cursos de graduação, faculdades no Brasil, tinham no seu escopo curricular uma formação voltada para obstetriz, ok? Para obstetrícia, então voltada à ginecologia e obstetrícia, literalmente para poder contribuir com esse processo de formação daquela determinada região. Atualmente os currículos estão se renovando, se atualizando, e esse processo ele está deixando um pouco de ser descrito. Porém, temos na legislação, principalmente que a legislação é antiga, de 1986, nesse período e até mesmo antes, nós tínhamos cursos de formação, faculdades, com esse âmbito de formação específica, direcionada do enfermeiro. Ele era enfermeiro, mas ele tinha um saber um pouco mais expressivo sobre a obstetrícia. Tá claro? Hoje eles são bem generalistas, que inclui a obstetrícia. Nós temos também que são enfermeiros, o titular de certificado de enfermeira, titular de diploma ou certificado de enfermeira obstétrica, obstetriz, que foi equivalente, ok? Conferido por uma escola estrangeira. Então ele fez uma faculdade de enfermagem, de obstetriz ou de enfermagem obstetrícia fora do Brasil e veio para cá e fez a tradução dos seus documentos, foi ao conselho, fez a sua inscrição, trouxe toda a documentação e foi conferida uma inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Dessa forma, ele sim pode atuar como enfermeiro, ok? E nós temos uma quarta situação relacionada a quem são os enfermeiros, que também está relacionada à formação, porém que não foram incluídos em incisos anteriores, nesses 3 itens anteriores, que é de uma legislação lá de 1961, que remete, obviamente, a alguns casos de formação antes desse período, ok? Como já é bem mais antigo, isso aqui quase não é utilizado mais para deixar claro a inscrição e habilitação de enfermeiros aqui no Brasil. Vamos lá! E quem são os técnicos de enfermagem perante a legislação? Para você, então, se tornar um técnico de enfermagem no Brasil, que requisitos precisa? Ok? Vamos lá? Você deve ser titular de um diploma ou um certificado de curso técnico de enfermagem, que é o curso de formação que você está cursando, literalmente. Quando você findar esse curso, você receberá o seu certificado de técnico de enfermagem e, a partir daí, passará para o próximo passo, que é fazer a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. A partir daí, então, tendo o conselho e tendo o seu registro, você poderá atuar na prática profissional da enfermagem como técnico de enfermagem. Bacana, né? Outro tipo de situação também que pode existir é o titular de diploma ou certificado legalmente conferido por escola de curso estrangeiro. Então ele pode ter feito um curso técnico de enfermagem fora do Brasil, vir fazer a sua regulamentação dessa legislação, desse curso de formação, histórico de formação aqui no Brasil, tradução, chegar no conselho e fazer essa interpretação também e a inscrição para uma inscrição de técnico de enfermagem aqui no Brasil. Bacana também, né? Vamos lá. E quem são os auxiliares de enfermagem? Os auxiliares de enfermagem são os titulares de certificado de auxiliar de enfermagem. Atualmente no Brasil não existe mais curso específico de formação para auxiliares de enfermagem. Antigamente existia, ok? Por quê? Porque é uma tendência dos conselhos eliminar esse campo de atuação da enfermagem. Porque na prática o técnico de enfermagem ele já faz todos os cuidados que um auxiliar de enfermagem faz. Que ele faz em cuidados de enfermagem em nível elementar, que você vai abordar, conhecer nas próximas aulas. Nesse sentido, então, existe uma perspectiva a longo prazo de não formar mais auxiliares, ok? E
no futuro ter somente enfermeiro técnico e a parteira que ainda vai continuar existindo porque é um saber popular e esse saber popular não vai parar nunca. Tá claro? Nesse sentido, então, já não existem praticamente nenhum no Brasil curso de formação específico para auxiliar. Agora, curso para técnico existe sim. Tá claro? Vamos lá. Outro tipo de situação para auxiliar de enfermagem, segundo a lei que é bastante antiga, é um diploma que confere a lei lá de 1956, que está relacionado bem com a prática profissional. O auxiliar de enfermagem é praticamente a enfermagem, o profissional de enfermagem que tinha o conhecimento prático da saúde, ok? Do cuidado. E ele não tinha muita relação com procedimentos invasivos. A terceira situação é o titular do diploma ou certificado que confere o inciso também de outra legislação lá de 1955. Então nós temos legislações específicas antes dessa lei que contribuem para o processo de regulamentação desses profissionais, está claro? Então, na prática, o que vai acontecer no futuro? Esses profissionais que hoje são técnicos, são auxiliares de enfermagem, à medida que eles forem aposentando, poucos outros profissionais serão inscritos como auxiliares, porque eles serão inscritos como técnicos. Então, à medida que eles forem aposentando, essa profissão literalmente vai deixar de existir no Brasil, porque é uma tendência mesmo de conhecimento mais aprimorado. Tá claro? Vamos lá. E ainda também a prática relacionada ao certificado de enfermagem prática ou prática de enfermagem, que existia, por exemplo, nas formações do Exército. Existia também de várias escolas de formação pública, saúde pública, até mesmo de Santa Casa de Misericórdia, alguns hospitais e instituições de saúde, que pegavam pessoas que queriam trabalhar com aquela área e atuavam de maneira prática. E desta forma, então, foram instituídas várias legislações, decretos e leis para instituir e legalizar esses profissionais que atuavam, tinham conhecimento prático, a se tornarem auxiliares de enfermagem, ok? Como eu disse, mais uma vez, isso é uma legislação mais antiga, bem mais antiga, e justamente para facilitar o ingresso desses profissionais com esse conhecimento bastante aprimorado, bastante bacana, prático, nesse corpo da enfermagem. O que nós temos ainda? O enquadramento de auxiliar de enfermagem perante a lei de 1967 e o diploma de curso de escola estrangeira também é uma outra situação. E quem são as parteiras, professor? As parteiras é aquela titular de um certificado previsto no artigo 1 do decreto 8.778 de 1946. Bastante antigo aqui também no Brasil. Ok? Existia um curso também de formação e existem aí algumas questões históricas relacionadas à passagem desse conhecimento de mãe para filha. E o titular de um diploma ou certificado também de parteira ou equivalente. Tá claro? Bom, o técnico de enfermagem, ele exerce atividade de nível médio. Tá claro? Vão existir procedimentos com complexidade que sim o técnico de enfermagem irá realizar na prática. Porém, a legislação também dos conselhos vem evoluindo para que os cuidados específicos, principalmente em atividades mais críticas, sejam privativas do enfermeiro. Então, várias situações já vêm se moldando na legislação nos últimos anos, ok? De bastante tempo para cá. Justamente, não é para tirar o campo de atuação do técnico de enfermagem, é justamente o contrário, para dar foco a ele a um nível de assistência muito mais aprimorado, ok? E retirar dele algumas atribuições e deixar específicas para o enfermeiro executar. E aí, assim, o enfermeiro não será somente um enfermeiro gerencial, ele também será um enfermeiro assistencial, que vai estar na assistência ao paciente no dia a dia. Então, nesse sentido, o técnico de enfermagem, ele executa atividades de nível médio, envolvendo o quê? Orientação do paciente, acompanhamento do trabalho de nível auxiliar, participação no planejamento da assistência de enfermagem e cabendo também especificamente a ele o seguinte: participar da programação, ok? De assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro vai fazer uma programação. O técnico de enfermagem, ele participa dessa programação, dá sugestão, complementa algumas informações, ok? É responsabilidade do enfermeiro fazer esse planejamento, mas o técnico está lá dando a sua sugestão, ele fez isso, aconteceu isso e tudo mais. Então, nesse sentido, acontece um aprimoramento dessa assistência, ok? Outra questão importante também, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, ele pode executar todas as atividades do enfermeiro? Pode, exceto as que são privativas do enfermeiro. Tá claro? Existem atividades, então, na enfermagem que são privativas, específicas do enfermeiro.
Então essas o técnico de enfermagem não pode executar. Agora as outras ele pode executar sim, que são as atribuições relacionadas à assistência de enfermagem. Observando aí o parágrafo único 11 dessa lei, do artigo 11. Participar da orientação da supervisão do grau auxiliar. Então, o enfermeiro é responsável por supervisionar o técnico e o auxiliar. E o técnico ele é responsável por acompanhar, participar dessa orientação do auxiliar. É bastante importante isso. Participar da equipe de saúde também é uma atribuição específica do técnico de enfermagem. O auxiliar de enfermagem, ele também executa atividades em nível médio, porém, ele envolve serviços auxiliares, ok? É um nível um pouquinho menor de atendimento de cuidados que o técnico executa. Nesse nível auxiliar de enfermagem, sempre vai ter supervisão. Nunca deve trabalhar sozinho. E o técnico de enfermagem sempre terá uma supervisão também do enfermeiro. Nesse sentido, então, sempre terá a participação em nível de execução simples. O auxiliar sempre estará em nível de execução simples, de cuidados. O que cabe a ele? Observar o paciente, reconhecer e descrever sinais clínicos, tá ok? Sinais e sintomas. Então, o auxiliar de enfermagem ele tem que ter a capacidade e o conhecimento técnico para reconhecer sinais e sintomas de alguma doença, por exemplo. É claro que tem muita coisa que envolve até mesmo diagnóstico médico, que não é esse o foco. Mas observar e reconhecer e descrever o que está acontecendo com o paciente agora, ele tem que ter a capacidade pela formação dele, ok? Executar ações de tratamento também simples com o paciente, prestar cuidados de higiene e conforto com o paciente e participar também da equipe de saúde. Bom, nós vimos então nessa aula o item 2 do seu material, que é a legislação relativa à formação dos profissionais de enfermagem. Você compreendeu então que nós temos 4 profissionais que atuam na enfermagem no Brasil. Entendeu também quem são esses profissionais perante a legislação, quais são os requisitos para se tornar esse profissional. Entendeu também que nós temos que ter o nosso registro profissional junto ao conselho, caso contrário não poderemos executar a enfermagem no Brasil. Se eu tiver somente um certificado e executar a enfermagem sem o registro do conselho, estaremos realizando um exercício ilegal da nossa profissão e isso é, obviamente, punível com uma cassação no conselho também em determinadas situações, que você vai conhecer também no nosso código de ética mais pra frente, ok? Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.